Tá? Se limite de f de x com x tendendo a p é mais infinito e limite de g de x com x tendendo a p é mais infinito, então, o que é que diz a intuição seguida do bom senso? O que é limite com x tendendo a p de f de x mais g de x? Mais infinito, meu querido. Por quê? Se eu posso tomar o valor f de x tão grande quanto eu queira, escolhendo x suficientemente próximo de p, e eu posso tomar esse valor, né? O valor g de x tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de p, eu posso fazer a soma tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de p. Se for menos infinito e menos infinito. Hã? O quê? Menos infinito. A intuição seguida do bom senso. Agora, se for mais infinito e menos infinito. Determinação. Ou seja, melhor dizendo, se for mais infinito, vamos colocar assim, ó, se for mais infinito é que eu quero um menos. Aqui eu quero um menos. É mais infinito, menos infinito é que eu quero um menos. Aí é uma indeterminação. Só olhando para cá você não vai saber, meu querido. Só olhando para cá você não vai saber. Tá? Só olhando para cá você não vai saber. Você não saberá. Oh, gente, olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é o limite de 1 sobre x2 com x tendendo a zero? Quem é? Já foi visto aqui. Quanto é? Mais infinito. Daí, quem é o limite de 1 sobre x2 mais 1, ou mais 3, ou mais 4? Escolha um número aí. 6. Com x tendendo a zero. Mais infinito. Tá? Se for mais... Porque aqui também, ó, pessoal, aqui também é tal história. Eu boto, são muitas as possibilidades, mas eu não vou listar todas aqui, porque senão eu não avanço no curso. Olha para cá, ó. Se L for um número real, se L é um número real, limite I, se L é um número real, limite de f de x é L, limite de g de x é mais infinito. Então, o que é que você acha que é o limite de f de x mais g de x? L é um número real, aí não precisa fazer a restrição, é um número real qualquer, tá? Esse aqui vai para L, esse aqui vai a quê? Então, o que é que você acha que é a soma? Mais infinito, óbvio, né? Aí aqui, ó, aqui, né? Qual é o limite desse? Qual é? Qual é o limite desse? Logo, quem é o limite da diferença dos dois? Ou seja, de 1 sobre x2 mais 6 menos 1 sobre x2. Olhando para cá, é uma
Indeterminação, não sei, só olhando para cá. Mas aí quando eu chego para cá, raciocínio e faço a conta, isso é o limite com x tendendo a zero de quem? De 6. E quanto é isso? 6. O que dá zero? Se fosse aqui um 3x, ó. Fosse aqui um 3x. Quanto é que dá o limite disso? Mais infinito. Qual é o limite de 3x? Qual é o limite de 1 sobre x2? Então qual é o limite da soma? Mais infinito. E pega aqui, aí faz a diferença. 1 sobre x2 mais 3x menos 1 sobre x2. Isso dá o limite de quem? De 3x. Agora dá zero. Mas pode ser qualquer coisa. Uma indeterminação, quando o limite de partida já é uma indeterminação, a resposta pode ser qualquer coisa. Pode até não existir. Por isso é que é uma indeterminação. Diga. Hã? O limite do inverso multiplicativo de f de x. O quê? Se o limite de f de x qual seria o limite do inverso multiplicativo de f de x? Se o quê? O limite de f de x vai para o infinito. O inverso multiplicativo? Quanto é que você acha que é? Zero. Tá? É zero. Por quê? Ó. Aí tem a ver com o limite no infinito, tá? Essa resposta aí eu vou entrar já já. É o limite no infinito. Mas antes, deixa eu passar a lista. Pronto. Turma 1, passa aí. Turma 5. Vamos... Entendido aí? Tá? Então você tem esse... Agora, para responder o rapaz aí, colega, então eu preciso... o seguinte... Ó, antes disso, vamos ver esse limite aqui, ó. Limite, ó, limite com x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 3x sobre x2 menos 2x. Olha aqui, ó, esse limite aqui. Tá? E eu vou pegar limite com x tendendo a 2 pela direita. Quanto é esse limite? Bem, eu vou deixar aqui x tendendo a 2 e vou botar uma interrogação. Tá? E observe uma coisa. Quando o x tende a 2, qual é o limite do numerador? 10. E qual é o limite do denominador? 0. Tá? Vou colocar aqui do lado. Quem é limite com x tendendo a 2 de x2 mais 3x? Quem é? 10. E quem é limite com x tendendo a 2 de quê? De x2 menos 2x? 0. Então essa expressão tem que limite? Eu já sei que é coisa de infinito. Porque se o numerador está indo para 10. Tem limite 10. Tem limite 10. Enquanto o denominador tem limite 0, o troço está indo para onde? Mais infinito. Agora, que infinito? Aí eu preciso dos limites
laterais. Aqui eu vou precisar dos limites laterais. Por quê? Porque quando eu chego aqui, ó, a fatoração vai me ajudar. Isso aqui é o limite. A faturação não. Faturação é coisa de fatura. A fatoração, né? Fatoração, ela sempre ajuda no limite de x2 menos 2x. Então, eu vou chegar aqui e vou escrever. Isso é o limite com x tendendo a 2. De quem, hein? Ó, x2 mais 3x, eu vou deixar x2 mais 3x, que aqui não tem problema. E embaixo eu vou escrever x vezes o quê? X menos 2. Aí eu vou sair do limite assim, ó. Isso aqui é o limite, eu vou quebrar, ó. É o limite com o x tendendo a 2 de quem? Eu vou escrever essa expressão como sendo x2 mais 3x sobre x, porque aqui eu tenho um limite, esse limite aqui é um número, não é? Qual é o limite dessa expressão com x tendendo a 2? 5. Vezes o troço aqui que está atrapalhando, que é quanto? 1 sobre... Aí eu isolo o meu problema, tá? 1 sobre x menos 2, aí eu isolo. Quem é o limite disso aqui? Quem é? Quem é o limite disso? Depende. É 1 sobre x menos 2. Aí depende se o x está tendendo a 2 pela direita. Se o x está tendendo a 2 por valores maiores do que 2. Isso tende a 0 por valores positivos. Tá certo? Olha, eu vou escrever uma coisa aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Quem é o limite... Quem é o limite de x2 mais 3x sobre... Vou escrever mais para cá. Quem é o limite... Depois eu acompanho a redação. Quem é o limite de x2 mais 3x sobre x com x tendendo a 2. Quem é? Isso aqui você já sabe. Quem é? 5. E quem é o limite de 1 sobre x menos 2 com x tendendo a 2? Ó, se for o x tendendo a 2 pela direita, quanto é que dá esse limite? Mais infinito. Por quê? Porque o numerador tende a 0 por valores positivos. O x está tendendo a 2 pela direita. O x está tendendo a 2 por valores maiores do que 2. Portanto, x menos 2 tende a 0 por valores positivos. Isto dá que esse limite é quanto? Mais infinito. Então, aqui eu tenho que dividir, ó. Limite isso aqui com x tendendo a 2 pela direita, é esse aqui, que é esse, que vai dar quanto, meu querido? Quanto é que vai dar esse limite? Quanto? Mais infinito. Por que que dá mais infinito? Porque o limite disso aqui é 5, enquanto o limite desse é mais infinito. E o limite do produto vai ser quanto? Mais infinito. Mais infinito, vírgula. Pois você tem esses dois limites aqui. Entendeu? Você entendeu? Hã? Tá, você separa para usar aquelas proposições que eu tinha aqui. Nesse limite 1 sobre x menos 2, né? X menos a 2 pela direita. Eu poderia chamar x menos 2 de y e dizer que ele está indo para... Faça isso não, rapaz. Faça isso não que você está complicando. Não, pai. Faça isso não que você está complicando. Tá? Tá bom? É melhor fazer não. Olhe para cá direto que você senão vai escrever mais coisas. Tá? Entendeu? Entendeu? Agora se for, vou alterar essa escrita, já que está gravando. Acompanharam?
Aqui. Agora, se for o x tendendo a 2 pela esquerda, ó. Se for o x tendendo a 2 pela esquerda. X tendendo a 2 pela esquerda. É x tendendo a 2 pela esquerda aqui. É x tendendo a 2 pela esquerda aqui. Então, quanto é que vai dar? Bem, talvez não dê a mesma coisa. Por quê? Porque aqui, x tendendo a 2 pela esquerda, quanto é que dá esse limite? Continua sendo o mesmo 5. Certo? E x tendendo a 2 pela esquerda aqui, quanto é que dá? Dá menos infinito. Portanto, quanto é que dá o produto? O limite? Menos infinito. O limite aqui dá 5, o limite aqui é menos infinito, o produto? Menos infinito. Logo, o que é que eu tenho? Não existe o limite total, que é o limite com x tendendo a quem? A 2. De quem? De x2 mais 3x sobre x2 menos 2x. Não existe, tá? Não existe, porque os limites laterais são distintos. Aí a mesma proposição. Diga. Mas os limites laterais são iguais, mais infinitos. Aí não existe mesmo assim. Como? Se os limites laterais são mais infinitos, mesmo assim não existe limite. Existe. Se os dois limites coincidirem, o limite total é o limite coincidente. Infinito. É essa história aqui, ó, olha aqui, ó. Quem é o limite, tá? Com x2 mais 1, dividido por x menos 2 ao quadrado, com x tendendo a 2. Quanto é esse limite? Sobre zero. Infinito. Mas Quanto? Mais infinito, porque isso aqui eu vou escrever como sendo o quê? Limite com x tendendo a 2 de quem? X ao quadrado mais 1, vezes o quê? 1 sobre menos 2 ao quadrado. E quem é limite? E quem é limite com x tendendo a 2 de x2 mais 1? Quem é? 5. E quem é limite com x tendendo a 2 de 1 sobre x menos 2 ao quadrado? Mais infinito. Não importa. Tanto faz se o x está tendendo a 2 pela direita, como o x tendendo a 2 pela esquerda. Como aqui é um quadrado, o numerador tende a 0 por valores positivos. Então, a expressão tem limite mais infinito. Conclusão, esse limite aqui é o quê? Mais infinito. Por quê? Porque você tem esses dois limites aqui. Você tem esse, pois, isso aqui e isso aqui. E acabou. Tá? Então tá aí. Os limites laterais são iguais. Não tem por que você separar. Certo? Diga. Quando o x tende o quê? Quando o x tende a zero. Eu já coloquei aqui. Quem é o limite de 1 sobre x elevado a n, com x tendendo a 0, se o n é ímpar? Depende se o x está tendendo a 0 pela direita ou pela esquerda.